A gente vai continuar o Sermão do Monte. E antes da gente continuar, a gente já viu todo o capítulo 5 de Mateus, mas estamos já na 13ª pregação da parte do capítulo 5 que fala que Jesus disse que ele não veio abolir a lei de Moisés e nem os escritos dos profetas. Ele vem cumprir, ele vem completar, mas ela continua em vigor enquanto o céu e a terra existirem. Nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá. Então, muitos cristãos evangélicos ainda não entenderam que a lei ainda está em vigor. Mas a gente tem um Código Civil, a gente tem o Código Penal, a gente tem a nossa lei civil, a gente tem as nossas punições do nosso governo, das instituições. Só que fica aí os princípios da lei de Deus. Os princípios permanecem, e a gente viu vários princípios da lei de Deus, o que está por trás de cada princípio, e lembrando que a lei de Deus foi dada numa sociedade real e não numa sociedade ideal. Então algumas coisas a gente vai ver ali, por que tinha escravidão? Era o real, e agora vem a lei de Deus para amenizar, trazer direitos, trazer dignidade humana, trazendo um reflexo do caráter de Deus, redimindo uma sociedade real e apontando para Cristo, que vai governar numa sociedade ideal. E o governo de Cristo já começou. Existe uma nação santa, existe a sua igreja, que a gente vai ver mais à frente, que já deve viver os princípios da lei de Deus na sua convivência e refletir esses princípios na comunidade em que habita. Hoje nós vamos ver uma parte da lei que vai falar sobre primogenitura, o direito da primogenitura. Então está lá em Deuteronômio, no capítulo 21, do verso 15 a 17, que diz assim: se um homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada da herança. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. A gente aplica hoje a primogenitura? Será que quando eu partir, a Ellen vai receber o que eu tiver lá no banco, R$800, vai receber dobrado em relação a Emily? Será? Qual é o princípio por trás? Nem a Lu acredita que eu tenho isso tudo no banco. Ela falou que eu não tenho isso não, tá vendo? O seu não tem isso não? Olha lá, Lu. Mas o que estava por trás disso tudo aí? E o que leva a Cristo sobre uma lei de primogenitura? Agora, primeiro, galera, alguém deve estar pensando aí, 2 esposas? Deus está mandando ter 2 esposas? Não. Não. Lembre que Jesus, no Evangelho disse que no princípio não era assim? Aí a galera começou a ter mais de uma e começar a dar carta de divórcio, mas Jesus sempre vai lá no princípio, que era um homem e uma mulher. Mas o que eu disse aqui? A lei foi dada numa sociedade real e não na sociedade ideal. Um povo que já vivia com esses costumes lá do Oriente. No caso aqui é o seguinte, o que fazer com, por exemplo, tem 2 esposas, ele gosta mais de uma do que da outra, então ele vai dar a porção dobrada da sua herança para o que ele gosta mais, mas ele não é o primogênito? Vamos ver o que a gente aprende aqui. Primeiro que a gente vai ver que o filho recebe privilégios. O primeiro filho recebe privilégios. E
com o privilégio que se recebe, o tema da mensagem de hoje é o privilégio que se curva à cruz. Todo privilégio deve se curvar à cruz. Lembre-se que Jesus, eu estou antecipando aqui, estou dando spoiler, Jesus é chamado de primogênito sobre toda a criação. Estão começando a linkar agora em Jesus. Então, assim, a lei determinava que se o filho da desprezada fosse o primogênito, era dele. E o que o filho fez para isso? Para receber isso? Nada. Simplesmente ele nasceu primeiro. Então, assim, a questão importante aqui da lei é que o pai não pode permitir que a sua preferência pessoal produza injustiça. Diante da lei de Deus, não importa o que você prefere, importa o que ele manda fazer. Eu tenho livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio para pecar. Livre-arbítrio nosso é para fazer o contrário da lei de Deus. Aí vem Deus, por que tem a lei? Porque a gente sempre faz o contrário. Aí então, assim, Deus é quem determina sobre nossas preferências pessoais. E daí, o filho fez o quê? Nada, só nasceu primeiro. Nem pediu para nascer, nasceu primeiro. Receber privilégios não é motivo para subir em pódio de arrogância. Por que não é motivo para subir no pódio de arrogância? De repente você aqui nasceu numa família abastada, muita grana, muitos recursos. Não nasceu, por exemplo, no Sudão. A gente não nasceu no Sudão. A gente escolheu nascer no Brasil? Não. O norueguês escolheu nascer lá na Noruega? Não. Talvez você imagine, eu queria ter nascido num país tal. Né? Obviamente a gente olha muito para a grama verde e vive querendo coisas que quando você vai ver, a realidade não é bem assim. Mas a gente não escolhe nada. Você escolheu seu pai, sua mãe? Não. Então, assim, a primeira coisa que a gente aprende é que tudo que nós temos foi recebido. Tudo é graça. O texto diz, o direito da primogenitura é dele, um pouco mais para ele, porção dobrada. Não é nem um pouco mais, né? Porção dobrada. Ele não conquistou o direito de nascer o primeiro, ele nasceu primeiro. Ele recebeu uma posição de primogênito que ele não se esforçou para isso. Só nasceu. E aí a gente tem um princípio fundamental, né, da vida cristã, que Paulo joga para os gregos. Na 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. O que você tem que não recebeu de Deus? Falar isso para grego, filho. Os gregos influenciam a nossa vida até hoje, com a sua filosofia, com as suas palavras, com forma de pensar. Está em moda agora pensar na filosofia, esqueci o nome aqui agora, fugiu da memória aqui agora, estoicismo. Está em moda, uma galera está ressuscitando o pensamento estoico de como você sobreviver às loucuras da vida de uma maneira mais sábia possível, sem isso afetar o seu interior. Uma porção de gente compartilhando isso. Os gregos ainda interferem na nossa forma de pensar. Aí vem o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, e disse: o que vocês, gregos, têm que não foi dado de graça a vocês pelo Criador? Uma ofensa a uma cultura grega que validava, orgulhava da sua educação, da sua formação, da sua inteligência, da sua capacidade de retórica, de dialética, de conhecimento.
o grego podia pensar assim, eu cheguei aqui porque eu desenvolvi minha inteligência. Aí Paulo vem, o que você tem que você não recebeu? Se você desenvolveu porque você recebeu a inteligência. Quem te deu a inteligência? Quem te deu capacidade de argumentar e contra-argumentar? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Eu tenho minha educação. O grego se orgulhava de ter educação em relação aos bárbaros. Mas quem te deu a capacidade de aprender? O que você tem que você é por autossuficiência? Nada. Aí a pergunta que Paulo faz é provocativa para os gregos e para mim e para você. Altamente provocativa. Não é que Paulo está dizendo que o homem não possui capacidades reais, mas o que ele faz é porque ele recebeu. O que ele alcança porque a possibilidade de alcançar é porque Deus permitiu e Deus deu. Nenhuma capacidade que a gente tem a gente produz sozinho. A gente produz porque Deus deu. Aí, mais à frente, na primeira, aos Coríntios capítulo 4, por que vocês se vangloriam então? Por que vocês tiram onda? Por que vocês são soberbos, como que se não tiverem recebido nada? E partiu tudo da capacidade de vocês. Estão comemorando, assim, exclusivamente conquistas, mas na realidade tudo começou como um presente divino. Presente de Deus. O que Paulo quer dizer? O que você tem que não recebeu? Significa que todos nós, antes de fazer alguma coisa, nós fomos receptores de algo. Ou seja, tudo é graça de Deus. Então, quando antes da gente perguntar por que Deus não me deu o que deu a outra pessoa, você já perguntou isso? Por que Deus não me deu aquilo que Deus deu a outra pessoa? A gente deveria perguntar, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me deu? Impossível, depois da retórica aqui de Paulo, depois do que está escrito no Evangelho, depois do que está na lei de Deus, alguém dizer que o que tem em mãos hoje foi conquistado sozinho, por conta própria. Tudo é graça. Segunda coisa que a gente aprende, no reino de Deus, grandeza é serviço. No reino de Deus, grandeza não é sentar no trono e ter escravos com aquelas abanadores gigantes refrescando você. A gente cantou aqui sobre o reino de Deus, se eu não me engano, as 3 músicas falam do reino de Deus. E aí, os discípulos de Jesus, iguais a nós, semelhantes a nós, Tiago e João, quem lembra o que eles pediram para Jesus? Um sentar à direita e outro sentar à esquerda, na glória do reinado de Jesus, porque eles esperavam Jesus um governo, um reinado político, uma monarquia divina naquele momento. Jesus tomaria o trono de Roma, tomaria o trono de Herodes e seria rei. E os 2 discípulos de Tiago e João pediram um para sentar à direita e o outro para sentar à esquerda. Ou seja, eles estavam pensando na grandeza assim como todo mundo pensa. O que significa, então, grandeza? Posição, influência,
reconhecimento de terceiros, bajulação de terceiros, adoração de terceiros. Aí Jesus responde lá em Marcos 10, 43, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vai mais servir. Veja bem que é totalmente contrário o conceito. Aí ele conclui lá no verso 45 de Marcos 10, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Ou seja, aqui está a revolução do reino. No mundo, o grande é quem consegue ser servido. No reino de Deus, o grande é quem se dispõe a servir com o que Deus deu. Jesus não está dizendo que liderança e autoridade é algo ruim. Ele está dizendo o seguinte, ele está redefinindo a finalidade de ter mais recursos. Ele está redefinindo a finalidade de ter mais posição, ter mais poder social. Ou seja, não é uma plataforma, não é um trono para que a gente seja servido e exija que todos sejam serviçais a nós, mas é uma oportunidade que Ele está dando para você e eu servirmos. Observa ao seu redor, ao seu contexto. Quantas pessoas não têm o que você tem? E eles olham para você e te acham grande. Todos aqui não podem negar que tem alguém que olha para você e te acha maior do que ele. Que recebeu mais algo do que ele, que conquistou mais coisas do que ele. E isso que Deus te deu, que tem mais do que o outro, é uma oportunidade que você tem para servir. Vale para a liderança na igreja, liderança familiar, vale para a sua profissão, vale para os seus recursos financeiros, seu conhecimento, dons espirituais, a palavra, um termo tão que saiu de moda, né? Em alguns lugares é excesso, exageros, fake, de tanto que fala, mas em outros lugares saiu de moda o termo dons espirituais. Deus pode ter nos permitido ter influência em várias esferas e aquilo que a gente recebeu é para servir. A pergunta então não é quantas pessoas estão me servindo. Você não deve olhar quantas pessoas estão me servindo. Você deve perguntar assim, quantas pessoas Deus colocou ao meu alcance para que eu possa servir. Eu tenho abençoado quantas pessoas? Eu tenho compartilhado o quê? Com pessoas ou para o próprio avanço do reino de Deus. Daí, Cristo é a referência. A cruz é a nossa motivação para servir. Porque se a gente não olhar para Cristo, a gente vai replicar a mesma cultura social, não redimida. Se a gente parasse até o tópico 2, que está aí, a gente teria apenas uma lição de moral, né? Tudo que temos foi recebido, tudo é de graça, no reino de Deus a grandeza é serviço, que lição de moral. Então a lição seria, seja humilde e sirva mais, e concluiríamos por aqui com a visão de seja humilde e sirva mais. Ainda não é evangelho isso. Ainda não é evangelho. O evangelho é quando a gente não começa olhando para nós e para os outros, a gente começa olhando para o Cristo. Por que começa olhando para o Cristo? Coloca Colossenses 1, 15 e 21 aí. Temos aí pela primeira vez o Fernandinho. É a segunda vez? Não estava aqui, né? O Fernandinho operando aí.
O Fernandão operando o sistema de slide. Colossenses 1, de 15 a 21. Por que a gente deve olhar para Cristo e não parar apenas no seja mais humilde e sirva mais? Vamos lá, vamos entender a profundidade de primogenitura. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito. Na melhor tradução, essa não é a melhor tradução. Colocado o Supremo, dá para entender, mas se for pegar o rigor da tradução, é o primogênito sobre toda a criação. Ele recebeu a criação nas suas mãos para governo. Ele aí vamos antecipar, não vou antecipar não, vamos seguir. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos entender mais. Mais um. Ele existia. Aí não é a melhor tradução. Se for obedecer, ser fiel lá, é ele é. Ele é, que é a melhor tradução, que mostra a eternidade dele. Ele é antes de todas as coisas. Mantém tudo em harmonia. Próximo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Opa! Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. É o primogênito aqui, tá? Ou melhor, ele é o princípio primogênito sobre os que ressuscitam dos mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou. Nunca mais morreu. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio dele, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Por quê? Deus é santo, é justo. Ele tinha que aplicar justiça. Para nos dar uma oportunidade de sobrevivência eterna, aplicou no Filho. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui eu e você, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos e dele separados por seus maus pensamentos e ações. Pode voltar lá na apresentação. Então, com base nesse conhecimento que a gente está tendo aqui, seja humilde e sirva mais, é muito mais profundo. Por quê? A lei que a gente leu lá, o pai tinha que dar a porção dobrada para o filho mais velho. Ou seja, um primogênito que não fez nada e recebeu privilégios. Só nasceu. O Evangelho está descrevendo que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. Jesus é o primogênito que criou ativamente e possui dignidade e mérito, porque ele fez. Veja bem, o primogênito lá da lei não fez nada, só nasceu. Jesus, que é o primogênito de toda a criação, participou ativamente e tem mérito e dignidade. O primeiro primogênito humano não tem mérito e dignidade, só recebeu. Jesus participou e tem todo o mérito e dignidade. O Evangelho, então, vai descrever que por meio de Jesus nós fomos incluídos no reino da luz. Mas um pouco anteriormente, aí em Colossenses 1, vai dizer: Cristo nos resgatou do reino das trevas, das potestades das trevas, e nos transportou para o reino da sua luz. A gente não fez nada. É Cristo quem fez. Qual é o mérito da nossa parte?
Zero. O mesmo do primogênito da lei. Aí, olha o que constrange nossa carnalidade, nossa arrogância. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. O primogênito não fez nada, só nasceu. A gente não fez nada, só recebeu. E a gente não gosta de ter o mesmo sentimento que foi demonstrado por aquele que fez tudo, é o primogênito de toda a criação, por meio dele todas as coisas foram criadas, por meio do seu sangue tivemos a justiça aplicada nele e temos a paz com Deus. E para a gente fazer as coisas e servir, tudo é difícil. Tudo a gente coloca a dificuldade, uma porção de coisa. Para servir no reino, para servir ao próximo. E a gente recebeu uma porção de coisa sem meritude, sem dignidade nenhuma, sem ação nenhuma, assim como o primogênito da lei só nasceu. Tem o ar para respirar, tem o cérebro para pensar, recebeu vocação, dons e talentos para usar e não recebeu nada como primeiro, como primogênito da lei. Aí vem aquele que é o filho primogênito, que criou ativamente, possui dignidade, possui mérito, ele operou, ele gastou sua energia com a criação e de uma forma constrangedora somos ensinados: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que está escrito assim? Porque naturalmente a gente não tem o mesmo sentimento que houve, que aconteceu no coração do Cristo Jesus. Aí vem o Evangelho nos apresentando Cristo no verso 2 de Filipenses, no verso 7 de Filipenses 2, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Se eu tivesse esse coração e me desse a posição de Jesus, eu não ia vir nem a pau como servo, filho. Aí eu estou sendo ensinado pelo Evangelho. Baixa sua bola, porque você só nasceu. Só nasceu. Ah, mas tem uns que recebem a porção dobrada. Outros recebem a herança, outros não têm nem herança, mas tem a terra, tem o ar, tem a capacidade cognitiva, tem a força do braço, tem a graça de Deus. Oi? A graça de Deus, recebe recursos, condições de sobrevivência. Aí vem aquele que tinha tudo e se esvaziou, assumiu a forma de servo. Aí o verso 8 de Filipenses 2. Tem como colocar aí, Fernandão? O verso 8 de Filipenses 2. Humilhou-se, tornando obediente até a morte de cruz. Eu confesso que eu fico constrangido de olhar para dentro do meu coração e ver como que eu preciso ainda parecer mais com Cristo. O Cristo que tem a maior posição, Cristo tem a maior posição naquilo que Ele mesmo construiu. Lembra que a gente leu em Colossenses 1? Cristo tem a maior posição naquilo que Ele mesmo construiu. Cristo não precisou de ajuda para construir todas as coisas, visíveis e invisíveis, aos nossos olhos. E aí,
humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Que era mais vergonhosa, conforme a Lu disse, onde os romanos diziam, um romano autêntico não deve nem olhar para uma figura de cruz e nem ouvir a palavra cruz. Um pensador chamado Cícero escreveu sobre isso. Não deve nem chegar aos olhos nem aos ouvidos para um romano, um cidadão romano. De tão ridículo e vergonhosa é a morte. Isso é uma inversão absurda. Cristo construiu tudo. E serviu e se humilhou. A gente só nasceu. E a gente se acha... coloca dificuldade nas coisas, se acha às vezes grande, humilha os outros, detona com as pessoas, não quer servir o próximo no reino. Cristo tem a maior posição naquilo que mesmo construiu e foi humilde. Por isso que tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não usou sua posição para benefício próprio. Ele se entregou. Aqui está a diferença, então, do moralismo, religioso do evangelho. O moralismo diz, seja humilde. O moralismo aí fora fala, seja humilde. É legal ser humilde. No conceito da cultura social, é legal ser humilde. O evangelho diz, diferente, melhor. Contemplem o Cristo que se humilhou por você. Olha para o Cristo. Se você for olhar só para o conceito de seja humilde, a gente não vai se constranger. Mas agora olha o Cristo que se humilhou por você. Olha quem Ele é. Aquele que construiu todas as coisas. Olha o que Ele fez. O moralismo diz, não, a gente tem que servir mais. Servir mais o próximo, servir mais no reino. E se ficar só por isso, não fica legal, não, está faltando. O Evangelho diz, você foi servido pelo próprio Filho de Deus. Você foi servido por aquele que construiu tudo. Você só nasceu, assim como que o primogênito só nasceu. Não fez nada de mérito para receber porção dobrada. Você foi servido pelo Criador. Agora, sirva como resposta à graça que você entendeu, compreendeu. Ou seja, olha o que Ele fez. Eu lembrei até do Galvão Bueno. Olha o que Ele fez, olha o que Ele fez. Aí Pedro, que estava ouvindo o Sermão do Monte, Pedro entendeu, viu o que Jesus fez, e olha o que ele deixa aí como para a gente de testemunho e de ensinamento apostólico. 1 de Pedro, capítulo 4, 8 a 11. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. O que é isso aqui? O amor, a aplicação do amor permite que muitos pecados não surjam. É isso. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um. Deus concedeu um dom. Dom no grego é presente. Um dom a cada um. O dom é para ser útil. Um dom a cada um. Vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou seja, na outra tradução, a multiforme graça de Deus, e multiforme no grego é multicolorido. Por isso prisma. Vem a luz branca,
vários fechos depois, multicolorido, mostrando que a graça de Deus abrange todas as esferas políticas, econômicas, sociais e culturais para a redenção. O Evangelho tem resposta para todas as coisas. Até para a ciência tem. Pode passar? Você tem um dom de falar? Faça de acordo com as palavras de Deus. Não é você se tornar um coach e desobedecer nas palavras de Deus. O que as palavras de Deus para o apóstolo aqui é? A lei. Os princípios da lei. Tem o dom de ajudar? Aí já pegou uma lista absurda de ações. Faça com a força que Deus lhe dá. Opa, é Deus quem lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam glória e o poder para todo sempre. Amém. Primogênitos de Jesus. Nós somos primogênitos. Como também? Vós sois geração eleita. Vós sois nação santa. Vós sois povo escolhido. Lembra que na lei da primogenitura, se eu não me engano é Êxodo 13, o primogênito ele tinha que ser resgatado, todo o primeiro filho e o primeiro animal que nascesse era do Senhor. Aí o animal que nascesse era entregue para sacrifício, para o Senhor. Mas o filho vai entregar? Não. O filho, para ter o filho primogênito, quem é o seu primogênito, Lu e Wagner? Para ter o Tiago de volta, tinha que entregar uma oferta, porque o filho primogênito era do Senhor. E o texto diz, vocês são povo adquirido, nação santa, sacerdotes e reis, para exaltar e mostrar a beleza de que há em Cristo Jesus. Parafraseando o contexto de que Pedro escreveu, que eu não me lembro aqui, eu não tinha colocado aqui. Então veja bem, o texto diz lá no verso 10 da primeira de Pedro 4, Deus concedeu a cada um dom. Tem gente que tem até mais, né? Perceba a ordem. Recebeu, você administra, porque o texto lá no verso 10 diz assim, ó, fazendo bom uso. Aí na tradução sendo despenseiro, cuidando da despensa. Deus te deu para você administrar. Cuide bem, fazendo bom uso da graça divina que abrange todas as esferas. A gente recebe, temos a função de administrar para servir. Não é para comprar a salvação. A gente serve porque entendeu a grandiosidade do quem é Cristo. Cristo ele não nasceu. O primogênito da lei nasceu, não fez nada, só nasceu. Eu e você só nascemos. Então a gente serve porque entendeu a grandiosidade daquele que fez tudo, tem todo o mérito e dignidade, e mesmo assim foi humilde, e se humilhou e se entregou e obedeceu ao Pai. Tem muita gente que serve para ser amado por Deus. Está errado. Não sirva para ser amado. Deus te amou primeiro, antes do seu serviço. Não sirva o próximo e no reino de Deus para Deus te amar mais. Não funciona assim. Antes de você pensar em Deus, Deus já te amou primeiro. Sirva porque a motivação é a cruz que Jesus enfrentou.
que ele não precisava fazer isso. Então, para a gente terminar, o que você tem que não tenha recebido? Você acha que o que você tem é tudo mérito seu? Não é. O que nós temos feito com a graça que recebemos de Deus? Observe você, a sua vida, observe as pessoas que te cercam, observe o contexto social. O que você tem feito com a graça que recebeu? Observe a sua inteligência, observe alguma vocação e dom que não está sendo utilizado em prol do próximo e do reino de Deus. O princípio de Marcos 10, 43, que Jesus disse: quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. É o contrário. Talvez o nosso maior problema não seja até falta de serviço, mas às vezes seja orgulho, porque acha que a gente tem mérito. Tem muitos que servem e quer reconhecimento, quer as curtidas, os likes, quer ser reconhecido diante do povo, das pessoas. E talvez muitos não servem ao próximo, ao reino, porque não compreendeu ainda o que Jesus fez e ensinou a fazer. A gente vai encerrar. Mas como é que a gente deve encerrar? Talvez você pensou alguma assim: Senhor, me ajuda a servir mais. Mas eu acho que tem que ser bem antes, um pouco antes. Senhor, purifica meu coração e me ajude a ser modelo de Cristo no mundo. Me ajude a ser modelo do Cristo. Não para a gente nos exaltar, mas para administrar o privilégio que Ele nos deu. E a gente só nasceu. Só nasceu. Aí a pergunta para a gente refletir, mais uma: o que eu estou fazendo com a graça que eu recebi? O que eu estou fazendo com a graça? Graça salvadora. Existe a graça salvadora, mas existe a graça de dons, de recursos, etapas que você já subiu na pirâmide social. O que eu estou fazendo com a graça que eu recebi? Por que isso, irmãos? O próprio Jesus, que veio cumprir os princípios da lei. Lembre que ele foi dado tudo a ele, e por meio dele todas as coisas foram criadas? Aí ele vai e assume a morte de cruz. Aí ele fala assim em Lucas 12, 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. Ele recebeu muito. E olha o que foi exigido. Cruz. E ele foi de bom grado, e não como vítima. Olha para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para o reino de Deus. Descubra aí os dons que o Espírito dá. Coloque em prática. E pode ser que foi muito dado, mas nós teremos que prestar contas um dia diante daquele dono de tudo e que fez a maior exigência do juízo divino, entregou-se na morte de cruz. É isso, galera, não vamos nos esquecer disso. Ah, mas eu já estou vivendo, eu já estou servindo. Continue sem orgulho. O seu coração vai tentar se orgulhar. Não permita que o orgulho entre. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Vamos orar?
Pense aí em tudo que você tem. Ah, eu não tenho nada. Tem sim. Tem. A gente tem nosso salário, a gente tem nossos dons, a gente tem vocações, tem gente ainda que tem crise para descobrir qual é o dom. A gente pode falar mais disso. Alguma coisa a gente tem. Deus deu o ar que respiramos, a terra para pisar, comida na mesa, força para servir, inteligência, capacidade cognitiva. É uma lista infinita de que Deus deu. Agradeça pelo que você tem. A primogenitura, o primogênito só nasceu. Só nasceu, você e eu só nascemos. Nascemos para vocação. Conforme Pedro escreveu, nos ensinou, para a glória de Deus ser conhecida na terra. Peça perdão se porventura houve momentos de orgulho no seu coração. Peça perdão se para servir alguém ou no reino tudo é difícil. Peça-se perdão se para as autoridades a gente serve melhor do que a autoridade suprema, que Cristo é o cabeça. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a olhar para Jesus e a cruz. Peça um coração transformado para... Ó Deus, por favor, Senhor, nos transforme. Que haja em nós arrependimento, a começar de mim, Senhor. A começar de mim, pelas resistências do nosso coração em relação a servir ao próximo, a servir ao reino, viver os princípios do reino. Aquele que nos constrange com a primogenitura dele, mas é ele que tem todo o mérito da criação, das coisas que nós vemos, das coisas que nós não vemos, e mesmo assim veio para ser humilde e humilhado. Deus, quebra nosso orgulho, quebra nossa maldade, Senhor, e nos transforme a cada dia a Cristo caminhando sobre a terra, Senhor. Por favor, faça isso conosco. Ajude-nos, Senhor, a semearmos a notícia da salvação, aqueles que estão nos cercando. Ajude-nos, Senhor, a buscarmos dons espirituais, nos quais a gente pode não estar dando valor, deixando despercebido e não ouvindo mais a voz do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos mais, amarmos conforme o amor de Cristo e não conforme o amor da cultura social. Por favor, Senhor, nós oramos, pedimos a Tua misericórdia e agradecemos pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino.
seja o centro, seja tudo a dor.